Essa aqui é uma aula sobre classificação dos atos administrativos. A primeira classificação que nós vamos ver é a classificação quanto aos destinatários, que podem ser gerais ou individuais. Gerais. Vamos ter os atos administrativos gerais, que são aqueles atos administrativos que se caracterizam pela sua normatividade. Os atos administrativos gerais não possuem destinatários certos e sim indeterminados. Então, nas espécies, falamos dos atos normativos, pois muitas vezes os atos gerais são editados com base no poder regulamentar da administração pública. Estes atos se caracterizam pela generalidade e abstração. Generalidade e abstração significa dizer que o ato vai alcançar diversos destinatários naquela situação jurídica definida naquela norma. Exemplo, Lei de Acesso à Informação tem um decreto que regulamenta ela. Toda vez que um destinatário for na administração pública e solicitar uma informação, vou pegar o regulamento e aplicar exatamente o que ele disciplina ali. Não importa quem for, se ele se enquadrar nas características, ele vai receber. Daí que vem generalidade e abstração. Mesma coisa com a situação do pregão, que se aplica no âmbito da administração pública federal. Toda vez que eu fizer um pregão, eu aplico ele no âmbito federal. Da mesma forma, não importa se o objeto é esse, aquele ou aquele outro. Não importa quais os licitantes estão participando. Então estão presentes generalidade, abstração e impessoalidade. Não importa se é a empresa X, Y ou Z, o que importa é qual a condição dessa empresa X, Y ou Z. Exemplos de aplicação dos atos administrativos gerais: regulamentos, instruções normativas, decretos executivos, todos os atos aplicados a situações indeterminadas. Agora nós vamos ver atos individuais. São aqueles atos que vão produzir efeitos concretos. Eles vão produzir imediatamente determinado efeito jurídico. Por exemplo, um ato que nomeia um servidor para um cargo público, ele vai alcançar um destinatário específico, fulano de tal, produzindo um efeito concreto, qual seria permitir que aquela pessoa tome posse e ocupe um cargo público. Da mesma forma, quando aplico uma sanção ao servidor público, estou alcançando aquele servidor em específico e esse ato produzirá efeitos jurídicos concretos em relação àquela situação. Isso é a definição de um ato individual. Os atos gerais são apenas atos administrativos de efeitos formais. Ele é formal, pois é oriundo da administração pública. O ato geral não é ato administrativo material. Material é o ato que produz efeitos jurídicos imediatos sob regime de direito público. Como eles não produzem efeitos imediatos, eles não são atos materiais, mas são em sentido formal, pois são praticados pela administração pública. Agora, os atos individuais, estes sim, são praticados em sentido formal e em sentido material, pois são oriundos da administração pública, logo sentido formal, e além disso produzem efeitos jurídicos concretos ou produzem efeitos jurídicos imediatos. Logo, em regra, são considerados atos administrativos materiais. Os destinatários são individualizados, ainda que você os individualize em uma coletividade, ou então quando você nomeia 10 pessoas ao mesmo tempo, você consegue individualizar cada uma destas pessoas. Este que é o ponto, você sabe quem exatamente será atingido por este ato. Por isso é considerado um ato individual, mesmo que alcance uma forma coletiva. Exemplo, nomeio 10 pessoas ao mesmo tempo, vou estar alcançando de forma coletiva, mas consigo individualizar exatamente quem são essas pessoas. Para fechar, os atos individuais podem ser impugnados diretamente, o que quer dizer? Eles se submetem a recursos diretos contra os atos. Diferente do ato geral, que devemos lembrar que o ato normativo não se submete a uma ação direta. Você não pode interpor recurso contra o ato geral, você interpõe recurso e, eventualmente, contra os resultados dos atos gerais. Exemplo, quando são elaborados atos, vamos ter a Constituição Federal, diversos atos primários.
Aí, atos secundários oriundos da administração pública. Vamos ter a Constituição Federal, vamos ter os atos normativos. Como esses atos normativos não produzem efeitos jurídicos imediatos, você não pode interpor um recurso diretamente contra ele. Mas abaixo desses atos teremos os atos que produzem efeitos concretos. Se houver hierarquia, os atos gerais, eles estão acima hierarquicamente dos atos individuais. Exemplo, foi editada uma norma que disciplina a promoção dentro da administração pública. Essa resolução não produz efeitos jurídicos imediatos. Por que não? Lá no dia X, mês de janeiro de 2020, foi editada a resolução. No momento que foi editada, não produziu nenhum efeito. Todos os servidores que poderão ser promovidos, nenhum foi. Logo, depois de editar essa resolução, a autoridade competente vai fazer as promoções dos servidores públicos, tomando como fundamento aquela resolução. A partir daqui, teremos os atos concretos. Se a autoridade emitir ato em desacordo com essa resolução, em tese, esse ato individual ele poderá ser anulado, porque ele não está observando a norma que disciplina a atuação da administração pública. Pelo menos em tese isso pode ocorrer. Isso mostra que o ato geral está acima do individual. Esse foi o primeiro contexto a ser explicado. O segundo contexto, a resolução não promoveu ninguém, mas os atos individuais editados com base nessa resolução estão gerando promoções. Por exemplo, promoveu A, B e C, o servidor D, que se sentiu lesado, não pode mover recurso contra essa decisão, mas pode mover recurso contra os efeitos da resolução no momento em que A, B e C forem promovidos, e ele, pela lei, seria promovido antes deles. Então essa resolução ela está contrariando a lei. No momento que a autoridade promove com base na resolução, eu posso impugnar os efeitos da resolução incidentalmente, de forma indireta. Você acaba questionando a própria resolução. Você não impugna a resolução diretamente, mas impugna os efeitos concretos dela, tomando como base os atos que são acima dela, que vão ser a lei ou a Constituição Federal. Então, nesse contexto, indiretamente, você consegue questionar uma norma, mas na verdade são os efeitos da norma que estou questionando. E assim findamos esse primeiro tópico sobre a classificação dos atos administrativos quanto aos destinatários.